Jorge Amado publicou Capitães da Areia no ano de 1937. O livro foi apreendido, chegou a ser queimado em praça pública como livro subversivo, literatura comunista. Jorge Amado estava militando naquela época nas fileiras do Partido Comunista Brasileiro. O livro conta a história da saga de um grupo de jovens delinquentes, os Capitães da Areia, que aterrorizavam a cidade de Salvador. No bando constava a presença de um jovem sertanejo, o único sertanejo, chamado Volta Seca. Você sabia que Volta Seca, na realidade, ele existiu? Ele foi cangaceiro do bando de Lampião. Quer saber mais de Volta Seca? O menino cangaceiro? Diz que sim. Adianto, Volta Seca era sergipano. E eu sou o Tiago Fragata, estou aqui então para falar de Volta Seca para você. Mas antes, roda a vinheta. Se inscreve no canal, deixa um comentário e dá um like no legal. Em 2011 eu estive em Ilhéus, na Bahia, participando do Colóquio Internacional 100 anos de Jorge Amado. Apresentei a pesquisa Volta Seca, o Cangaceiro Mirim e Capitães da Areia e defendi, que essa verossimilhança do Jorge colocar um garoto que existiu, um cangaceiro mirim no seu romance social, tinha um objetivo, chamar a atenção para a problemática do menor abandonar-se, da delinquência juvenil, para além da capital, para além das capitais. Volta Seca nasceu no dia 18 de março de 1918, no povoado de Itabaiana, Saco Torto. Peregrinou por Sergipe, então foi para Aracaju, passou em São Cristóvão, tomou um trem em Aracaju com destino à Bahia. Parou em Salgado, porque só tinha linha de trem até Salgado, e de lá foi na bolé do caminhão, na carona. Chegou então em Patrocínio do Coité, que hoje é chamado de Paripiranga. Passou por lá um tempo, entre Simão Dias e Patrocínio, até que um ano depois se deparou com cangaceiros e aí conheceu o seu herói Lampião. Não tardou para que aquele menino, aquele cangaceiro mirim, caísse na simpatia do rei do cangaço Lampião. Volta Seca participou então da vida do cangaço, matando, roubando, depredando, seguindo aquela trilha cangaceira. E pelo menos na chacina de Queimadas ele teria participado da morte de 2 soldados. O Volta Seca passa quase 4 anos no bando, já que ele entra no final de 28, início de 29. Ele tem 10 anos, vai fazer 11, e em 32 ele é preso. Ele é encaminhado então para Salvador. Lá torna-se uma vedete da imprensa, dá centenas de entrevistas, é muito assediado pela população, e menino inventa 1000 versões sobre tudo e sobre todos. Então ele ainda é eufórico e sem entender o que é aquela fama, ele fala a 1000 versões sobre os seus crimes, sobre o cangaço, sobre Lampião, inclusive versões que ao longo da vida vai ser transformada, porque as entrevistas de Volta Seca 30 anos depois desconstrói muita coisa que ele inventara no seu tempo de meninice, na sua primeira fama da imprensa. E entusiasmado, aquele menino falador, o falastrão, deu muitas versões sobre o cangaço, sobre os coiteiros, sobre as suas façanhas. Eu diria poeticamente que de tanto exaltar as suas artes, Volta Seca ficou entre João Grilo e Malazarte. Foi deportado para Queimadas, para ser julgado pelo seu crime lá em Queimadas, já que na capital aquele menino que não atingiu a maioridade jamais seria julgado.
Então, em Queimadas ele foi julgado, né, e a justiça mostrou-se severa, né, com um menino de 14 anos. Para ter uma ideia, ele foi julgado, né, condenado, né, a 145 anos de prisão. De volta a Salvador, né, essa pena foi reduzida para 30, numa revisão de processo caiu para 20, né, e ele cumpriu 20 anos de prisão. Em 54 ele é perdoado por Getúlio Vargas, né, depois de 20 anos, vem o perdão, e Volta Seca começa então uma nova vida, né? Há uma dezena de vídeos que resenham a obra Capitães da Areia. Recomendo aos interessados que pesquisem no YouTube e na internet. A mim cabe apenas considerar uma personagem que é o Volta Seca. E sobre esta personagem eu tenho apenas duas declarações para encerrar. A primeira delas é que, para além do destino, da trama, do personagem central, que é o Pedro Bala, o líder do Capitães da Areia, corre paralelo a esta outras histórias, como a do próprio Volta Seca, como a de Pirulito, né, como a de outros personagens. A apresentação que Jorge Amado fez de Volta Seca, né, essa representação literária, ele é um menino do sertão que tem Lampião como herói, que sonha participar um dia do bando de Lampião, e que o sonho dele é combater a injustiça, né? Seja no sertão, seja na cidade, né? Então esse menino tem a polícia, né, como inimiga, né? Volta Seca, ele vai, depois que ele é preso na Bahia, e ele passa a odiar de forma consciente a polícia, um certo dia ele migra na rabada do trem para Aracaju, e ele vem passar uma temporada no meio dos maloqueiros de Aracaju, que nada mais é do que os Capitães da Areia sergipanos. E sobre o destino das personagens, Jorge Amado mostra que alguns Capitães da Areia irá encontrar a desalienação ou a regeneração. Caso de Pedro Bala, que vai se transformar em liderança sindical. Caso de Professor, né, vai se transformar em um artista renomado das artes plásticas. Caso ainda de Pirulito, que vai encontrar sua vocação religiosa. No caso de Volta Seca, no caso de Sem Pernas, estes vão encontrar a criminalização. Por último, e aí eu falo dos momentos finais de como aparece Volta Seca em Capitães da Areia. Ora, veja, Volta Seca, que sempre sonhou em ingressar no bando de Lampião, ele consegue atingir o seu destino, ele consegue realizar o seu sonho. Ele não apenas ingressa no mundo do cangaço, como numa bela tarde, ele figura no jornal A Tarde da Bahia, como um cangaceiro mirim capturado, e está na penitenciária da Bahia, não apenas recebendo a atenção dos jornalistas, mas também de sociólogos e etnógrafos que buscam encontrar naquela criança marcas da teoria de Lombroso, né, do criminoso nato. E aí, o Volta Seca da vida real também estava na penitenciária da Bahia, e por uma ironia, e aí uma ironia bem de Jorge Amado, bem da verossimilhança, recebeu esse Volta Seca da vida real a visita do Arthur Ramos, né, um famoso antropólogo que buscou também naquela criança marcas da teoria de Lombroso, do criminoso nato. Deixo aí um trecho de Capitães da Areia, focando o menino Volta Seca. Antigamente ele e sua mãe tinham um pedaço de terra. Ela era comadre de Lampião, os coronéis respeitavam sua terra. Mas quando Lampião se internou pelo sertão de Pernambuco, os coronéis ficaram com a terra da mãe de Volta Seca. Ela desceu para a cidade para pedir justiça, morreu no caminho. Volta Seca continuou a caminhada com seu rosto sombrio.
Muita coisa aprendeu na cidade, entre os capitães da areia. Aprendeu que não era só no sertão que os homens ricos eram ruins para os pobres. Na cidade também. Aprendeu que as crianças pobres são desgraçadas em toda parte, que os ricos perseguem e mandam em toda parte. Sorriu por vezes, mas nunca deixou de odiar. Na figura de José Pedro, descobriu o motivo por que Lampião respeitava os padres. Se já pensava que Lampião era um herói, a sua experiência na cidade, o ódio adquirido na cidade, fez com que amasse a figura de seu padrinho acima de tudo. Acima mesmo da de Pedro Bala. Agora é o sertão, perfume das flores do sertão, campos amigos, aves amigas, magros cachorros nas portas das casas, velhos que parecem missionários indianos, negros de longos rosários no pescoço, cheiro bom de comidas de milho e mandioca, homens magros que lavram a terra para ganhar 1.500 dos donos da terra. Só a Caatinga é que é de todos, porque Lampião libertou a Caatinga. Expulsou os homens ricos da Caatinga, fez da Caatinga a terra dos cangaceiros que lutam contra os fazendeiros. O herói Lampião, herói de todo o sertão de 5 estados. Dizem que ele é um criminoso, um cangaceiro sem coração, assassino, desonrador, ladrão. Mas para a Volta Seca, para os homens e as mulheres e as crianças do sertão, é um novo Zumbi dos Palmares. Ele é um libertador, um capitão de um novo exército. Porque a liberdade é como o sol, o bem maior do mundo. E Lampião luta, mata, deflora e furta pela liberdade e pela justiça para os homens explorados do sertão imenso de 5 estados: Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia. Se inscreve no canal, deixa um comentário e dar um like no legal. Se inscreve no canal, deixa um comentário e dar um like no legal. Se inscreve no canal, deixa um comentário e dar um like no legal. Se inscreve no canal, deixa um comentário e dar um like no legal. Um like no legal, like no legal, like no legal. Poesia com tempero e arte sustentável. Apresentação: Tiago Fragata.